Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Pré-Prova URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele inicia então no dia 30 de novembro e tem a sequência no dia 1º de dezembro. No primeiro final de semana, então, você terá aqui no dia 30 de novembro 5 horas e meia para resolver as provas de História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e ainda fazer uma redação. Já no dia 1º do 12, você também tem 5 horas e meia, e aí nesse dia você tem as 15 questões de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. Então, a partir de agora, nós vamos ver aí quais são os principais assuntos, o que pode e não pode cair nessa prova, e vamos iniciar o nosso pré-prova aqui, analisando como é que foi a cobrança dos conteúdos nos últimos anos de prova. Bora lá, então me acompanha. Então, começando o nosso pré-prova propriamente dito, a gente vai dar uma olhada aqui nesse gráfico e nessa tabela, como é que apareceram os conteúdos que são trabalhados ao longo da prova de Biologia, conteúdos esses que estão listados, né, nos conteúdos programados lá no edital, no site da própria URGS. E a gente pode perceber aqui que o conteúdo que mais apareceu em prova foi a citologia, ou seja, dos 10 últimos anos de prova, citologia representou 23,6% de todas as questões. Então, citologia, olha que interessante a gente observar a cito, tá? Vou dar uma olhada nela aqui, ó, tá? Aqui embaixo. Aqui em citologia, então, olha bem o que eu vou fazer agora. Ano passado, né, a gente teve a última prova, nessa última prova nós tivemos quatro questões em 2024, 23 nós tivemos 6, 22 nós tivemos 5. Aí 20 nós tivemos 4, 5 em 19, 6 em 18 e assim por diante, ó. Não baixa, ó, o número de questões, fica numa média ali de 4, 5, 6 questões. Então vamos colocar uma média? 5 questões por prova de citologia. Só que tem um detalhe para analisar aqui comigo. Olha que detalhe interessante. Em 2020 para 21, nós não tivemos prova, ó, porque foi o ano da pandemia. Então a URGS não aplicou a prova esse ano. Só que nós tivemos uma mudança estrutural na prova. De 25 questões, nós passamos para 15 questões. Porém, o número de questões de citologia, elas não diminuíram. Tá? Então, citologia vai aparecer lá no início da tua prova, é um conteúdo obrigatório. Vai ser o terceiro assunto que nós vamos revisar ao longo do nosso pré-prova. Em seguida, nós temos a ecologia. Bom, o que a gente pode esperar, então, de ecologia? Que normalmente é o conteúdo que fecha a prova. Olha só, ecologia caía mais, tá? Em 20, 6, 19, 5, 13, 3, 18, 17 e assim por diante, ó, tá? Mas agora teve meio que um descompasso do ano que a gente começou a ter 15 questões, porque nós tínhamos 2 questões em 22, 2023 a gente só teve uma. Porém, 2024 volta a aumentar mais 4 questões. Então eu acho que a tendência é ter entre 3 e 4 questões para a próxima prova, tá? Em seguida, nós vamos ficar com aqueles 2 conteúdos que tem bastante volume de conteúdo, que é aqui embaixo, ó, a zoologia e a botânica. Bom, ela obedeceu uma média, né, das questões que foram aparecendo em prova, porque anteriormente tu esperava assim, ó, 2 questões, 3, tá vendo, ó? Não fugia dessa média aí. Então por isso que eu equiparei as duas. E agora, ó, a gente está vendo que zoologia nos últimos anos até caiu mais. Mas a gente não vai fugir de uma ou 2 questões cada uma delas, tá? Então lá de 4 questões, vai esperar 2, porque a gente diminuiu questões de prova aí de 2020 para 22. Em seguida, tu pode perceber que o outro conteúdo que aparece bastante nas provas tá aquele, ó. Olha ali, ó, genética. Genética junto com evolução, tá? 2 conteúdos que podem conversar, 2 questões, 2 conteúdos que estão aí bem próximos, na verdade, em alguns assuntos aí.
Então, genética, olha só, genética anteriormente nós tínhamos até 3 questões de prova, ó, tá vendo? 2. Mas agora cai de 1 a 2 questões de genética. Então tá, então esteja preparado para pelo menos 2 questões de genética aí na tua prova. Já a evolução aí ó, pós-pandemia, pelo menos uma questãozinha em prova, ó, tá vendo? Porque a gente chegou até em 2024 questões, ó, mas 2019 uma, nós não tivemos em 18, 3 questões, então vejam, sempre teve uma média aí de 3 questões em prova, tá, de evolução, mas agora uma questãozinha aí já vai ser o suficiente para a tua prova, tá? E lembra que evolução, eu vou falar para ti, não é uma questão lá muito fácil nas provas, certo? Então, vamos estar acompanhando isso aí, não são questões fáceis, eu quero que tu tome muito cuidado esse ano com essa questão aqui, ó, que são os parasitismos. Isso aqui pode parecer como questão de atualidades e fisiologia humana também, porque fisiologia humana conversa muito com a histologia animal, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso pré-prova, vamos trabalhar assunto por assunto, conteúdo por conteúdo, pega teu lápis, tua caneta, tua borracha, tua caneta marca-texto, junto com o material aí que está em PDF também disponível para te acompanhar esse pré-prova. Vem comigo e vamos detonar nessa prova. Então, nosso primeiro assunto do nosso pré-prova tá aquele, ó, ecologia, tá? Ecologia que tem uma grande expressão nessa prova, um conteúdo que é obrigatório no teu estudo, porque pelo que a prova vem apresentando nos últimos anos, aí todo ano a gente tem ecologia, a prova mais fraca em ecologia, a prova de 2023. Sempre lembrando que ao longo do nosso pré-prova não vai estar presente a coluna 2021, porque esse foi o ano que não teve prova, né, em relação à pandemia. Mas o que a gente pode esperar da prova 2025? Então, olha só, eu acho que o primeiro tema a ser comentado aqui dentro é esse tema, um tema perigoso aqui, que é um tema sobre impacto ambiental. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando sobre impacto ambiental? O impacto ambiental ele é um tema perigoso porque veja que ele vem aparecendo sempre nas provas 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá? Muito bem. Não tivemos questões, eu quero que tu tome cuidado com o que eu vou falar agora, tá? Isso é importante. Nós não tivemos questões que trabalharam, ó, 22, 23 e 24. Ou seja, quando eu assumo um modelo de 25 para 15 questões, não caiu um impacto ambiental. Só que eu quero que tu tenha cuidado com um detalhe, que é esse detalhe aqui, ó, os chamados microplásticos. Os microplásticos caíram em uma questão sobre cadeia e teia alimentar. Ele aparece, ele é o contexto da questão, na verdade, mas ele é utilizado para trabalhar sobre a transferência da matéria ao longo de uma cadeia ou teia alimentar. Só que a gente sabe que os microplásticos ele é utilizado como contexto nessa questão, mas ele trabalha a ideia de cadeia e teia alimentar e não uma ideia de impacto ambiental. Então ela pode voltar a aparecer? Pode. Ela pode voltar a aparecer como um contexto de uma questão que trabalha a chamada bioacumulação. Tá? Então muito cuidado com isso. Esse ano tu vai ter muito cuidado também com questões que vão trabalhar as atualidades, como por exemplo as queimadas, certo? As queimadas, o desmatamento, a problemática do lixo. Olha que tivemos muito problema com lixo esses últimos anos, tá? As questões que trabalham lixo, veja, a questão que trabalhou o lixo caiu aqui, ó, em 2015. Então pode voltar a aparecer. Então lembre-se dessas questões sobre atualidades, as enchentes, né? Lembrar sobre isso. Uma outra questão que é importante de ser analisada aqui é uma questão importante, tá? Que ela vai ser trabalhada a partir do momento em que a gente entende as chamadas relações ecológicas. Veja que relações ecológicas elas foram trabalhadas nas provas de 19 e 20. Mas não caiu mais, ó, 22, 23 e 24. Então nós temos uma probabilidade muito grande. O que a URGS pode trabalhar? As relações interespecíficas, colônia,
sociedade, desarmônica, competição. Interespecíficas, mutualismo, proto-cooperação. Mas o que mais aparece nas provas são as interespecíficas desarmônicas, com o predatismo e a competição. Tá? Muito cuidado com essas relações aqui. Agora, todo ano, tendência, tá? Aparece nas provas as questões que falam sobre cadeia alimentar, teia alimentar e o fluxo de energia ao longo de uma cadeia alimentar. Tá? E uma teia alimentar. Por quê? Se tu reparar aqui, ó, tu vai perceber que desde 2015, todos os anos apareceram. Pula 2018, ó, vem aparecendo direto. Então é muito provável que caia novamente por ser uma tendência em prova. Então tu vai estudar os diferentes níveis tróficos de produtor, consumidor e decompositor, principalmente consumidor primário, secundário. Lembrando que numa teia alimentar, os consumidores podem ocupar mais de um nível trófico quando eles tiverem mais de uma fonte de alimento. E ainda por cima as pirâmides ecológicas, tá bom? Lembrando que pirâmides ecológicas vêm aparecendo em geral nas provas, né? Muito, então a prova da URGS já faz um tempinho que não cai, então pode vir a aparecer, né? Pirâmides ecológicas não aparecem na prova da URGS desde 2006. Então tomar bastante cuidado com esse tipo de questão aí dessas questões gráficas, tá? E por fim, o que é bem importante tu estudar aqui, que olha só, por que eu acho que é bem importante tu estudar isso? Porque as questões que falam sobre ciclos biogeoquímicos caíram aqui, ó, 2015 e só foram aparecer de novo em 2020. Pós-pandemia não caiu ainda. Então estudar aqui os ciclos, por exemplo, o ciclo do nitrogênio com as suas aplicações. Claro que toda a parte de fixação de nitrogênio, nitrificação, que é a transformação da amônia até o nitrato, né? Amônia para nitrito, nitrito para nitrato, e depois a volta dele, né, a partir de uma decomposição. Mas saber, né, trabalhar as ações antrópicas com o uso de fertilizantes, o que isso pode provocar, e melhorar então as condições de sustentabilidade, falando sobre adubação verde, né, rotação de culturas. Mas outros ciclos também são importantes, como o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo da água, também são bem importantes para a tua prova, tá? Então vale a pena dar uma estudada, porque desde 2020 não cai os ciclos biogeoquímicos. E ainda por cima, a relação do último deles dos biomas, pois bem, biomas recém caiu, tá? Fazia tempo que não aparecia, recém caiu. A probabilidade de aparecer, então, ela é menor, tá? A última prova deu uma dor de cabeça aí, sobre essa questão sobre biomas. Enfim, vamos esperar então uma questão bem interessante aí sobre ecologia, tá? Então, foca nisso que eu acabei de falar agora. Agora a gente vai falar de um conteúdo aqui, eu vou falar de um conteúdo com você, que é o conteúdo que normalmente ele traz bastante preocupação, que são as questões de genética, tá? O que tu pode perceber é que nós tivemos no último ano só uma questão de genética, uma questão sobre a segunda lei de Mendel. Detalhe, era uma questão teórica, tá? Era uma questão que ele dava o conceito e aí tu tinha que assinalar qual é que era o tipo de relação genética que estava sendo trabalhado, se era epistasia, pleiotropia, herança quantitativa, enfim. Ele só trazia o conceito. Nesse 2023 nós tivemos uma questão que trabalhou sobre biotecnologia, tá? Uma questão bem inteligente, na verdade, e mais uma questão sobre cromossomos sexuais, na verdade um sistema ZW. Então já faz um bom tempo que não cai sistema XY, vou tomar bastante cuidado com isso, tá? Em 2022 também tivemos uma questão da segunda lei de Mendel. Aí tem um detalhe. Veja que 2023, 2020 mais uma questão de cromossomos sexuais, outra questão do sistema ZW, mas aí anteriormente era só questão XY, tá? Bom, sempre foi de cair questões que trabalhavam a primeira lei de Mendel. A prova da URGS é a prova que mais trabalha a segunda lei de Mendel. Tá? Então o que a gente vai esperar para essa prova, tá? Grande probabilidade de cair questões que trabalham a primeira lei de Mendel. O que pode cair aqui? Cálculos de probabilidade. Análise de heredogramas. Então pode cair uma situação problema
e ele pediu para tu calcular a probabilidade de aparecimento a partir de um casamento, de um filho com uma característica trabalhada na questão, seja ela uma característica autossômica, ligada ao sexo, enfim. Por isso que pode continuar aparecendo questões sobre cromossomos sexuais, mas com análise de cálculo de probabilidade. Análise de heredogramas, tá? Para tu definir se a questão, analisando diferentes heredogramas ou analisando um heredograma, quais são as possibilidades de aparecimento de um tipo específico de fenótipo, se ele é caracterizado por, então, de novo, um genótipo dominante, recessivo, se ele é de cromossomos sexuais, de cromossomos autossômicos. Então, esses têm uma probabilidade muito grande, porque sempre teve alta probabilidade, sempre caiu muito em prova, tá? Essas eram questões bem frequentes de aparecer anteriormente. Da segunda lei de Mendel, se cair qualquer coisa, herança quantitativa e epistasia. Por que epistasia? Porque epistasia é um conteúdo que normalmente aparece em provas. Por que eu coloquei que a probabilidade é baixa? Porque recém caiu, mas caiu uma questão sobre teoria. Linkage. Olha só, linkage, eu daria uma boa revisada, tá? Porque veja aqui embaixo, ó, linkage não caiu nos 10 últimos anos de prova. Então pode ser uma questão que pode vir a aparecer. Então o que tu tem que saber de linkage, tá? A organização dos genes no cromossomo. Quando eu falar organização dos genes no cromossomo, é saber se esses genes eles estão em posição cis ou trans. Sabendo se eles estão em posição cis ou trans, determinar a distância entre os genes, tá? De novo, a posição cis e trans. E aí, determinar os gametas e genótipos parentais e recombinantes. Lembra que quando tu tem o genótipo, para tu saber se ele está em condição cis ou trans, ou a distância entre eles, tu tem que fazer o quê? O cruzamento teste. Que é sempre cruzar com alguém recessivo. Nesse caso vai ser, sei lá, vou chutar aqui, tá? Azinho e Bzinho, Azinho e Bzinho. Porque ele só vai produzir um tipo de gameta. Em biotecnologia, bom, a prova da URGS, ela gosta de questões que trabalham biotecnologia, porque são as questões que trabalham atualidades, tá? Então tu pode trabalhar questões como técnica do DNA recombinante, falar sobre clonagem, sobre transgênicos, a utilização do PCR para replicação de genes, né? Ou mesmo para trazer análise de eletroforese em casos de paternidade. O CRISPR, que é dado por um RNA guia, que faz a edição de DNA a partir da proteína Cas9, controle biológico. Não esqueça que tivemos esse ano a condição dos microRNAs, tá? Que são RNAs que regulam a expressão dos genes. Enfim, biotecnologia pode aparecer na tua prova, são questões que aparecem dentro de atualidade, são bem interpretativas aí, mas tu tem que estudar esse conteúdo, tá? Saber a diferença entre os diferentes tipos de célula-tronco e a sua utilização. Tá bom? Então, genética é um conteúdo obrigatório no teu estudo aí. Lembra do que eu te falei agora, lembra de estudar esses tópicos aí. Agora nós vamos falar nesse conteúdo que é a chamada citologia, o conteúdo que mais aparece nas provas da URGS. Lembra que eu comentei no início do nosso pré-prova que todo ano nós temos questões de citologia, mas desde que mudou a prova de 2020 para 22, ou seja, de 25 para 15 questões, o volume de questões de citologia não se alterou. Sempre manteve uma média ali entre 4 e 5 questões. Então, o que a gente pode esperar? Vamos lá? Olha só. A primeira parte que nós vamos ver é essa parte relacionada aos chamados compostos orgânicos e inorgânicos. Perceba que todo ano, pulou 2016 aqui, vem aparecendo esse conteúdo, ó. Não caiu 20, não caiu 22, não caiu 23, mas voltou a cair 2024. Essa questão de 2024 ela engloba vários conteúdos, carboidratos, proteínas, enfim, caiu bastante coisa sobre ele, tá? Mas faz tempo aqui dentro desses compostos inorgânicos e orgânicos na bioquímica celular, a parte que pode estar relacionada, por exemplo, a funções de vitaminas,
sais minerais, ou seja, a função, a carência de cada um deles, e ainda por cima, o que a prova da URG sempre trabalhou, mas não caiu nessa questão de 2024, é em relação, por exemplo, às proteínas, na sua aplicação em relação às enzimas. Ou seja, que são formados por aminoácidos, que eles aceleram e desencadeiam uma reação metabólica, que podem ser, então, influenciados aí por pH e temperatura, tudo isso, tá? O segundo conteúdo que nós vamos falar aqui dentro está aqui embaixo, ó, os chamados ácidos nucleicos. Perceba que ácidos nucleicos também é um conteúdo que cai e cai bastante nas provas. Nesse último ano também caiu como a questão que caracterizava, falava sobre o chamado RNA. Mas o que eu acho que você deve revisar aqui dentro dos chamados ácidos nucleicos? Então vamos lá? As características gerais, né, de DNA e RNA, o dogma central. Então o que nós temos que saber do dogma central? A duplicação do DNA. Quem está envolvido na duplicação do DNA? Tropoisomerase, helicase, DNA polimerase, que a duplicação ela pode ser feita através de reações enzimáticas, como eu comentei agora das mesmas, ou através da separação, essa desnaturação via o aumento de temperatura. Depois, o que já faz um bom tempo que não cai, a transcrição do RNA. Quando a gente fala na transcrição do RNA, você deve lembrar do splicing, né? Que é a retirada dos introns e a conexão dos exons, a ligação dos exons para formar um RNA mensageiro. Mas o que é bem importante tu saber aqui é sobre o código genético, ou seja, a tabela que apresenta os 64 códigos que são trincas de nucleotídeos do RNA mensageiro que configuram aminoácidos, os 20 tipos de aminoácidos diferentes. Então saber montar aqui, e faz tempo, tá? Desde 2012 essa tabela não cai em prova. O que as provas têm dado é para a tradução já os códons prontos. Então tem que saber fazer isso. Até porque a gente já teve questões anteriores que trabalharam essa questão dos ácidos nucleicos, aí onde tu tinha que fazer, tem uma questão aqui de 2018, ó, que é uma questão que não é tão simples assim, que tu tem que fazer a troca ali dos códons quando tu tem uma mutação. Outro conteúdo que é frequente nas provas, e aí tu vai ter que tomar um cuidado bem grande, é um conteúdo de organelas, tá? Veja que eu pulei membrana plasmática, tem um porquê. As organelas. Organelas é um conteúdo que sempre cai em provas, tá? Só que na última prova não caiu organelas propriamente ditas, tá? O que a gente teve na última prova? A gente teve a diferença entre células procariontes e eucariontes. Então, o que a gente pode esperar, e organelas é um conteúdo obrigatório no teu estudo, porque elas sempre caem, essas organelas, a função e as características das organelas, como lisossomos, complexo golgiense, retículo endoplasmático, bem como os peroxissomos e centríolos. Essas organelas já caíram, já teve um apelo grande nas provas. Cuidado com isso aqui, ó. A questão que abriu a prova de 2023, o ano anterior, era uma questão que falava sobre, por exemplo, microfilamentos e microtúbulos, ou seja, uma questão que já tinha caído anteriormente, e aí tu tinha que saber a característica de geral e a função de cada uma delas, tá? Outra questão que eu acho bem importante tu estudar aqui é a questão que fala sobre bioenergética. Tem que saber bioenergética e olha por quê, ó. Porque bioenergética sempre aparece nas provas, pelo menos uma questão, mas olha que interessante, ó. Não caiu na última prova. Detalhe, esses 2 últimos anos aqui que caiu não foram fáceis as questões, tá? Então tu vai ter que saber, caiu uma questão sobre glicólise, só que nós tivemos 2 questões aqui, ó, a de 2022 e uma das questões de 2023 sobre as etapas da fotossíntese, principalmente a fase escura. Lembrar da função do rubisco, certo? Da fixação desse gás carbônico que se junta com a ribulose. Então, não é fácil essa parte, tu tem que revisar, tá? Mas lembre-se que é importante tu saber, então, as etapas da respiração celular, as etapas da fotossíntese, mas faz tempo que não cai fermentação em as suas aplicações. Agora, nós tivemos uma questão complexa, e aí eu acho que a probabilidade de cair é menor, mas pode cair, certo? Porque vem caindo aí direto, ó, caiu em 2014, 16, passou 3 anos sem cair, cai em 2020,
fica mais um ano sem cair em 22, caiu 2 anos seguidos, que são as questões que falam sobre a divisão celular, o ciclo celular. Então, uma coisa que não cai faz tempo, por exemplo, é a intérfase. Tá? As etapas da intérfase, G1, S, G2, com o número de cromossomos e o número de cromátides. Que está aqui, ó, e isso aqui é importante tu saber, ó, o número de cromossomos e cromátides em células haploides e diploides, ou seja, em cada uma das fases da divisão celular. Então tu tem que saber identificar isso até através de ilustrações. Pode cair uma questão com uma figura que tu vai ter que identificar. Por que eu deixei para falar sobre membrana plasmática no final, tá? Porque membrana plasmática, percebam que faz tempo, ó, ficou muito tempo sem cair em prova, daí caiu em 2022, ficou 23 e 24 sem cair. Olhando para as provas anteriores, nós ficamos 4 anos sem ter essa questão, ó. Daí caiu em 22. Pode ser que fique mais um ano sem cair, tá? Mas a probabilidade de aparecer membrana plasmática, ela é alta. Então, vou estudar características gerais de membrana plasmática, mas principalmente os transportes de membrana plasmática. Até porque as últimas questões que caíram, que essa questão de 2022 aqui, é uma questão que fala sobre o processo de transporte ativo, influxo, efluxo, enfim, tinha que saber sobre isso. Então, muito cuidado com isso, mas faz tempo que a prova não cobra osmose. Tá? Então dá uma boa revisada em citologia. Tu pode ter 4 questões aí de tudo que eu falei agora em citologia. Então lembra que vai cair na tua prova de acordo com o que a gente viu nas probabilidades lá no início do nosso pré-prova. É importante tu revisar esse conteúdo. Nosso próximo assunto é a chamada fisiologia humana, aquele conteúdo que eu sei que tu gosta de estudar ele. Só que, se tu perceber, ele é um assunto que cai pouco em prova. Tá? Ele cai pouquíssimo em prova. Tu vai ter uma questão aí, ou duas no máximo, tá, na tua prova. Bom, então significa, Dani, então vou deixar de estudar esse conteúdo? Claro que não, tá? Bom, olha só, nós temos aí as questões de fisiologia humana que elas não são tão simples assim na prova da URGS. Normalmente o nível de dificuldade dela fica para médio ou até difícil. Raras são as questões de fisiologia que são fáceis na prova da URGS, tá? Então, por exemplo, essa última questão que caiu aqui em 2024 é uma questão que fala sobre a saturação de gás carbônico de hemoglobina na circulação. Tá? Então é uma questão difícil porque é uma leitura de gráfico em duas situações diferentes. Veja que 2023 a gente não teve questões de fisiologia, 2022 a gente teve duas, tá? Sendo que dessas duas, 2022, lembre-se, a gente não, olha só, a gente não teve prova 2021 por causa da pandemia. Aí cai o sistema imunológico. Essa questão de sistema imunológico, ela é completamente atípica. Por quê? Porque ela trabalha as diferentes tipos de imunoglobulina, IgG, IgM. Claro que isso era muito falado durante a pandemia nos testes, né? Para saber a presença ou não do vírus da Covid. Mas é uma questão difícil de ser trabalhada porque é decoreba, né? Bom, então o que tu pode esperar sobre isso? Primeiro assunto, sistema nervoso, tá? Tu vai começar dando uma revisada no sistema nervoso, até porque o sistema nervoso, ele não cai, olha, desde 2018. Nós temos 5 provas que não cai sistema imunológico, então tu vai ver as funções das partes do encéfalo, cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, tá? Bulbo, lembrar das funções respectivas em relação ao sistema nervoso central, tá? E do sistema nervoso periférico. Bom, do sistema nervoso periférico, lembrar, então, do sistema nervoso simpático e o parasimpático. O que seria interessante dar uma revisada aqui, tá? Olha aqui, deixei um espaço aqui. Os chamados órgãos dos sentidos. Principalmente visão e audição.
ok? Visão e audição. Então são tipos de conteúdos que podem cair, tá? Ah, na minha prova caiu olfato, na minha prova caiu tato. Tá, tudo bem, mas vejam que esses dois são os dois órgãos do sentido que tem mais apelo. Depois, tu vai dar uma boa revisada no chamado sistema endócrino, tá? No sistema endócrino, veja que tu vai estudar a hipo e a hiperfunção, bem como as funções respectivas de cada uma das glândulas e os hormônios que cada um deles produz. Tá? Não tem como fugir desse tipo de assunto. Até porque o sistema endócrino é um dos que tem mais apelos em prova. 2014 e 15, daí ficou 16, 17, 18, 19 e 20 sem cair. Caiu aqui uma questão em 22, mas não caiu mais. Então é bem importante que tu revise esse conteúdo, tá? Ele tem um apelo tão grande quanto o sistema nervoso. Depois, o que eu acho que vai aparecer na tua prova? Não acredito que caia sistema circulatório. De novo, não acredito não significa que não caia, mas pode vir a aparecer, por exemplo, o sistema digestório, tá? O sistema digestório, veja que a última vez que cai é 2019. O que significa? Em 10 anos, nós só tivemos uma questão de sistema digestório. Então pode cair mais questões, tá? Então lembrar quem são os órgãos do sistema digestório, qual o pH de cada um dos órgãos e quais são as enzimas que eles digerem. Lembra que para manter o pH, por exemplo, do estômago tu tem um ácido clorídrico, no intestino tu tem um bicarbonato produzido pelo pâncreas. Então saber todas as funções deles aí, tá? Em seguida, o sistema respiratório, tá? Sistema respiratório, olha aqui, ó, também. Em 10 anos, nós só temos uma questão que é de 2014, depois não apareceu mais sistema respiratório. Então, lembrar da homeostase, que acontece lá nos alvéolos pulmonares, da dupla respiração, tá? Da dupla circulação, onde vai passar, né, pelo pulmão, nos alvéolos pulmonares, para fazer a oxigenação do tecido sanguíneo, que vai levar para os diferentes órgãos. Então, tu pode ter uma mescla de sistema circulatório com sistema respiratório. E ainda por cima do sistema respiratório aí, lembrar das partes do sistema circulatório, tá? Os órgãos que compõem ele. O sistema urinário, esse sistema é danado, ó. Normalmente ele tem um apelo menor, só que ele não caiu nos últimos 10 anos de prova. Tá? Pode ser uma carta na manga? Pode ser, mas a probabilidade dele aparecer é menor. Tu vai ter que dar uma estudada em fisiologia, porque pelo menos uma questão vai estar na tua prova, certo? Dá uma revisadinha aí. Nosso próximo assunto são aqui os chamados parasitismos. Conteúdo esse que ele aparece com uma certa frequência nas provas em geral, né? Ele tem que fazer parte do nosso estudo, mas quando a gente vai olhar como a URGS trabalha esses conteúdos, ele cai relativamente pouco, ó, em provas, tá? Então, todo ano a gente espera uma ou duas questões. Mas aquelas questões, os anos que a gente teve duas questões é aqui 2014 e 2016. O resto ou não caiu, como a gente pode observar, aqui ó, 2017 não caiu, 2018 não caiu, 2022 não caiu e 2024 não caiu. Impressionante 2022 não ter caído nada sobre parasitismos. Todo mundo apostava em uma questão que fosse trabalhar, por exemplo, o Covid, e não caiu em prova. Essa questão aqui de 2023, ela tá com um asterisco porque ela é uma questão de atualidades ali de 2023, que é uma questão que trabalhou a varíola do macaco. Pois bem, então, se cair alguma questão agora em 2025, para a prova URGS 2025, a gente vai esperar que caia alguma coisa também em relação a atualidades, porque desde que mudou o formato de 25 para 15 questões, nós só tivemos uma questão de parasitismo, mas essa questão foi sobre varíola. Então, cuidar com aquelas doenças de natureza sanitária. Doenças de natureza sanitária, por exemplo, a mais esperada é leptospirose, que é uma doença bacteriana e que envolve aí ratos, porque a bactéria
ela vai estar presente na urina dos ratos. E aí o termo são as águas de enchente, né? Bom, mas a gente tem outras doenças sanitárias que podem estar presentes aí na tua prova, como por exemplo o tétano. Imaginando uma segunda fase pós-enchente, as pessoas elas se ferindo, né, com materiais aí que vieram a ser arrastados ou estavam presentes na enchente e aí acabaram contraindo tétano, tá? Que é uma doença bacteriana, né, o Clostridium tetani, via ferimentos, né? Tem a exposição via ferimentos. Depois, doenças, né, de trato respiratório, então pode cair coronavírus, pode cair a gripe. E doenças dentro desse contexto, tá? Doenças que aumentaram muito, né, a incidência, como sarampo, poliomielite, né, catapora, cachumba, que são doenças que voltaram a aparecer por causa das campanhas de não vacinação. As pessoas deixaram de se vacinar. E aquelas doenças que são questões que podem aparecer com frequência no geral das provas, como por exemplo o HIV, que é uma doença sexualmente transmissível, junto com HPV. Tá? Doenças provocadas por verminoses podem aparecer também. Teníase, esquistossomose, ascaridíase, isso tudo pode aparecer, tá? Mas essas questões, quando elas vêm aparecendo nas provas, a URGS trabalha muito o contexto de por que aumentou as formas de transmissão. O que está acontecendo para aumentar a transmissão de algumas doenças? Sei lá, se tem um vetor, que é um inseto, moscas, mosquitos, hemípteros, como o caso do mal de Chagas, que tem o barbeiro, né? Por que está aumentando essas doenças? Ah, porque nós temos degradações das suas áreas naturais, e aí tu retira o predador natural, e tu retira as fontes de alimento, e eles vão se especializar em outras fontes de alimento. Tem que identificar o agente etiológico, se é um vírus, uma bactéria, um protozoário, tá? E saber principalmente os tratamentos e a forma de prevenção. Só que a URGS, ela gosta desses dois temas aqui, a prevenção das doenças e o que acontece com o aumento da transmissão de algumas doenças. Tá? Então, cuidar aí ao revisar as doenças, cuidado com a leptospirose, que são doenças aí que podem vir a aparecer na tua prova. Lembre-se, questões de parasitismo elas aparecem pouco na prova da URGS, certo? Mas desde a prova de 15 questões, da prova 2022, nós só tivemos uma questão, e foi uma questão de atualidades. Por isso, pensando em atualidades, pode cair questões aí que falam sobre saneamento básico. Podemos falar então, por exemplo, de leptospirose. Tá? É uma boa revisada aí nos parasitismos, aí separa um teu tempinho para ter aí uma questão aí a mais no teu score de acertos. Um próximo assunto que pode estar presente na tua prova é esse conteúdo aqui, ó, conteúdo de evolução, tá? Vou deixar ele em vermelho, sabe por quê? Porque evolução é aquele conteúdo que eu falo em todos os meus pré-provas, que ele é o conteúdo naturalmente mais difícil nas provas. A teoria dele é fácil, mas as questões são complexas. A evolução, quando cai nas provas, então tu tem que estar preparado para saber aplicar muitas vezes esse conteúdo em diferentes contextos. O que a gente pode esperar de evolução então? A prova da URGS, então, aí sim, dentro do conteúdo de evolução, ela obedeceu a média, passando aqui, ó, nas questões, ó, tu tinha 3 questões por prova, 2, 3, certo? Então, ó, nesse ano de 2014 nós tivemos 4 questões, né? 4 questões em 2020. Mas quando a prova passou de 25 para 20 questões, ó, uma questão, tá? Bom, nós tivemos então análise de cladogramas. Essa questão aqui de 2023 não era uma questão difícil, era uma questão fácil, tá? Tu precisava de raciocínio lógico. Uma questão de evidências de evolução também não era uma questão muito complexa, uma questão de médio nível de dificuldade. Mas nós tivemos uma questão de especiação aqui em 2022 que foi uma questão difícil. Então, o que a gente pode esperar para esse tipo de prova agora? Vamos lá. Teorias evolucionistas, tá? As teorias evolucionistas, percebam que elas não vêm aparecendo nas provas
nos últimos 10 anos. Então, dentro das teorias evolucionistas, a gente tem que esperar aqui dentro questões que vão falar do lamarckismo e do darwinismo. Tá? Lamarckismo e darwinismo. Nesse lamarckismo e darwinismo aqui, o que a gente tem que cuidar, tá? A gente tem que cuidar que o lamarckismo vai falando ali do uso e desuso e o darwinismo a lei da seleção natural. Claro que ao falar de seleção natural, tu pode migrar para questões que vão falar sobre processos de especiação, tá? Processos de especiação. Então, nos processos de especiação que já caíram em provas, fragmentação de hábitats, que leva ao isolamento geográfico e, consequentemente, ao isolamento reprodutivo. Depois, fatores que levam ao aumento da variabilidade, como mutações. Essas mutações elas podem ser mutações cromossômicas, de aneuploidia, por exemplo, análise de cariótipos, trissomias do 13, do 18, do 21, síndrome de Klinefelter, síndrome de triplo X, duplo Y. Quando falta um cromossomo numa monossomia, né, o síndrome de Turner. Bom, lembrar das recombinações, que também aumentam a variabilidade, né? Segregação independente dos gametas e o crossing over. E o que leva à diminuição, por exemplo, a migração, a seleção natural, então a análise de diferentes tipos de seleção natural, né? Estabilizadora, direcional, disruptiva, se for uma seleção artificial também, e a deriva gênica, que a deriva gênica ela independe do valor adaptativo do gene, né? Então, ele leva a um efeito gargalo, que a prova da URGS já falou em erosão gênica, e depois aplicado sobre a população oriunda de uma deriva gênica, nós aplicamos o princípio do fundador. Mas eu acho que é sempre importante também você estudar, porque faz anos que não cai nessa prova, as questões que falam sobre a teoria do equilíbrio gênico. Nas questões de teoria de equilíbrio gênico, tu vai calcular dois detalhes aqui. Tu vai calcular a frequência gênica, só que a frequência gênica é do alelo, se dominante ou recessivo, é o P dominante, Q recessivo, e genotípica, que é a frequência do genótipo. Ok? Frequência do genótipo. Então, sempre é importante revisar isso. Só para fechar, repare que origem da vida é um conteúdo que cai muito pouco nas provas, ó. Então, quando tu for estudar a origem da vida, olha, não cai desde 2018. Teorias de abiogênese, biogênese, ou também falar sobre o criacionismo, perdão, o criacionismo, panspermia cósmica, a teoria de evolução química, né, que falava sobre uma atmosfera primitiva que foi testada pelo experimento de Miller, né, que a partir de moléculas inorgânicas ele conseguiu com moléculas orgânicas, enfim, que vai chegar, enfim, à parte da hipótese autotrófica e heterotrófica. Então é sempre importante estudar e analisar esses conteúdos porque eles podem aparecer na tua prova, tá? Então, dá uma boa revisada nessa parte do teu pré-prova aí, dos teus conteúdos, porque nós saímos dos extremos, né? A origem da vida são questões fáceis, mas evolução normalmente são questões mais difíceis. Vamos começar a falar aqui então sobre a chamada zoologia. Conteúdo importante de ser estudado, sempre cai nas provas. Você pode perceber que ao longo dos anos a gente nunca teve um ano sem zoologia na prova. O volume de questões ele diminuiu um pouquinho, né? Mas também não muito. Tu percebe que tu tinha de 2 a 3 questões por prova, tá? E a gente vai agora só 2022 que a gente só teve uma questão, tá? Essa questão aqui de 2022 é uma questão sobre anelídeos, né, sobre, né, o filho dos anelídeos. Aqui nós temos uma questão de vertebrados em 2023, que fala sobre as aves e os répteis. Enfim, aqui uma questão de quinidários, tá? Então, o que a gente espera dessa prova, o que pode cair, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui falando aqui
sobre os invertebrados inferiores. Invertebrados inferiores são eles: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos. Os poríferos fazem muitos anos que não caem em prova, tá? Então, a gente pode estudar as características gerais dos poríferos, a estrutura deles, né? Lembrando que eles têm células características como os coanócitos, os amebócitos, enfim, a estrutura deles, tá? Além de lembrar que eles têm a sua forma morfológica, né, interna, os poríferos que são do tipo ascon, sicon e leucon, bem como as formas de reprodução assexuada e as formas de reprodução sexuada. A partir daí, nós temos também os quinidários. Porém, os quinidários foram citados aqui, ó. Os quinidários, só se falar sobre os quinidoblastos como célula urticante, né? Mas eles já foram citados na última prova, só que era uma questão que citava eles como animais, por exemplo, diploblásticos, tá? Que é uma característica embrionária. Bom, mas então, a maior... detalhe, quase que eu esqueci de falar. Plateumintos e nemateumintos, quando eles caem na prova da URGS, eles caem na forma dos parasitismos. Nesses últimos 10 anos aqui, nós não temos questões que falam sobre plateumintos e nemateumintos simplesmente pelo filo em si só, mas na aplicação deles dentro de parasitismos, nas verminoses. Agora, nos invertebrados superiores, bom, aí nós temos que tomar bastante cuidado, tá? Por quê? A maior probabilidade está aqui nos artrópodes, ó. Artrópodes tem uma grande probabilidade de cair. Então tu vai lembrar das características gerais dos artrópodes, por exemplo, patas articuladas, esqueleto de quitina, o gráfico, né, da troca de exoesqueleto e o hormônio equidizona que rege essas equidizes. Depois, lembrar da fisiologia, o que caracteriza cada um dos sistemas, né, quanto à respiração, a digestão, o sistema excretório. Mas dentro ali deles, tu vai lembrar ainda também das classes, porque já foi cobrado isso, tá? Lembrar principalmente da classe insecta, aracnida e crustácea. Até a última questão que caiu na prova foi sobre, né, a classe, falando sobre crustáceos e moluscos. Uma questão exclusiva de moluscos não aparece na prova desde 2011. Tá? Então há uma grande probabilidade de cair. Tá? Anelídeos foi a última questão e também uma questão que faz muitos anos que não cai, são uma questão dos equinodermas, mas não é característica da URGS. Pode ser uma surpresa? Pode. Vertebrados, cuidar com os vertebrados, porque a URGS cobra muito mais vertebrados do que invertebrados, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a última questão que caiu na prova, essa questão aqui embaixo, ó, é uma questão que fala sobre a fisiologia, por exemplo, de sistema respiratório de peixes. E ele ficou comparando a fisiologia, então ele escolhia um organismo, um animal, um filo, e falava sobre o seu sistema específico. Um falava, sei lá, sobre as glândulas as glândulas de Malpighi, enfim, aí por diante, tá? Outro falava sobre as brânquias, então diferentes sistemas, mas comparando eles. Agora, o que é importante tu estudar aqui dentro é estudar, ó, sempre estão presentes nas provas. Olha, só não tive questões de vertebrados em 2022. Então, há uma grande probabilidade. O que pode cair aqui, tá? Para 2025. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Uma questão de invertebrados superiores e uma questão de vertebrados. Essa última questão, a resposta é sobre peixes. Mas a URGS gosta desse assunto, tá? Então nós tivemos questões aqui, por exemplo, 2018, uma questão de répteis. Tá, então a gente tem que ficar cuidando disso. O que eu acho que é provável de aparecer? Uma questão, então, que fale sobre, agora, mamíferos. Ok? Uma questão que fale sobre anfíbios.
Tá? Então, lembrar disso, tá? São questões que podem cair na tua prova. Os outros filos não têm probabilidade? Sim. Mas se cair a outra probabilidade, cuidado com isso aqui que a URGS gosta de fazer, tá? Que é trabalhar a questão da fisiologia comparada e as características gerais de cada um dos filos e as suas ordens, ou seja, comparar diferentes tipos de sistema respiratório, comparar sistemas digestórios, circulatórios. Por exemplo, a URGS adora sistema circulatório, então tem que cuidar com isso, tem que estudar as diferentes formas de sistema circulatório, tá bom? Então por isso que eu coloquei aqui embaixo e bem importante de ser analisado, tá? Presta bem atenção. Estudar e revisar a fisiologia comparada, tá? Isso é bem importante. Revisa bem a zoologia, porque é um conteúdo quase certo aí na tua prova. Quase certo não, é certo na tua prova. Botânica, outro assunto importante de ser estudado e revisado aí na tua prova, tá? Bom, então no que tu vai focar aqui? Perceba que nos últimos anos a gente tem diminuído as questões de botânica, né? A gente esperava de 2 a 3 questões por prova, mas após a passagem da prova aqui a prova de 25 para 15 questões, o número de questões de botânica diminuiu, tá? Ou seja, nesses últimos 3 vestibulares nós tivemos só 2 questões de botânica. Uma falando aqui sobre as características gerais na reprodução, na heterosporia, tá? E uma questão que falava sobre a fecundação, né, na formação do tubo polínico em angiospermas para a formação, então, para a migração dos gametas masculinos para encontrar o óvulo. Bom, era basicamente isso. Mas nós não tivemos questões de botânica em 2022. Então, o que faz tempo que não cai nessa prova? O que a gente pode esperar e o que eu acho que tu deve revisar, tá? Então, primeiro, tu vai revisar o seguinte: os chamados e importantes grupos botânicos. O que caracteriza as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas, as características gerais e o que caracteriza cada um dos seus ciclos de reprodução, porque briófitas e pteridófitas são dependentes de água para reprodução. Já gimnospermas e angiospermas não são dependentes de água para reprodução, porque ocorre a polinização e, consequentemente, formação de um tubo polínico. Aí os gametas masculinos podem encontrar os gametas femininos promovendo uma fecundação. Em seguida, tu vai estudar as estruturas botânicas. Sabe por quê? Porque essa morfologia, ela não tem caído em provas, tá? Bem como nessa morfologia, tu vai revisar aqui, por exemplo, tipos de frutos, principalmente, alguma característica de caule e raiz, mas quando aplicadas a modificações e adaptações a diferentes ambientes. Por exemplo, plantas xerófitas. Por fim, tu vai dar uma revisada em 2 detalhes que são importantes aqui, tá? Primeiro, fisiologia vegetal. Por que fisiologia vegetal? Fisiologia vegetal porque não cai desde 2018, ó. Seriam 6 vestibulares sem cair fisiologia vegetal. Então é importante tu revisar isso. O que tu vai revisar aqui em fisiologia vegetal que pode cair? Os chamados fito-hormônios, tá? Hormônios vegetais. Também tu vai revisar a condução da seiva bruta elaborada pelo floema e pelo xilema. Menor probabilidade de aparecer, mas eu ainda daria uma revisada em histologia, tá? Porque histologia, tu vê que até 2019 caiu quase que todos os anos, aqui ó, 3 anos direto, pulou 2 aqui. Mas ó, 4 anos sem cair nenhuma questão. Então eu acho importante revisar isso, tá? É muito importante de ser revisado. Então, uma questão que é obrigatória no teu estudo são as angiospermas, que sempre cai na tua prova. Dá uma olhadinha lá nos diagramas florais também, né? Isso é importante ser revisado, bem como os seus verticilos florais, tá bom? Então dá uma boa revisada em botânica, porque é um conteúdo que tem a mesma probabilidade de cair, por exemplo, do que eu falei anteriormente, da zoologia. Olha aí um conteúdo que tem bastante matéria para ser revisado. Porém, o conteúdo de histologia animal
é um conteúdo que não cai muito em provas. É só tu olhar que a gente tem, que existem anos que nem cobram esse conteúdo, ó. 2014 não caiu, 2018 não caiu, 2023 não caiu, tá? E quando cai, às vezes cai de forma muito tímida, ó. Uma questão em 2015, uma em 16, uma em 17. Aqui em 19 a gente teve duas questões, tá? Em 2020 também nós tivemos duas em 22, não tivemos em 23, porque caiu duas no ano anterior, e essa última questão sobre tecido epitelial. Então, veja bem, tecido epitelial normalmente é um conteúdo que é bem trabalhado nas provas, tá? Eu até coloco aqui que é um conteúdo que sempre tem um grande apelo. Porém, ela caiu em 2015, caiu em 2024, ela pode aparecer de novo, tá? A prova da URGS gosta muito de trabalhar tecido epitelial de revestimento, que foi essa questão que recém caiu. Pode cair de novo? Pode cair alguma coisa aí sim. Mas o tecido conjuntivo também tem alta probabilidade de aparecer, porque olha, as características gerais e as células que compõem o tecido conjuntivo fazem tempo que não aparecem. Então, o que eu acho que pode aparecer na tua prova aí? O que é bom tu revisar, tá? Primeiro deles, ó, tecido muscular. Tecido muscular, a última vez caiu em 2017. Então é bom tu dar uma boa revisada nas características gerais, qual é que é a característica dos miócitos, né, com retículo sarcoplasmático, né, o sarcômero, que é a unidade de contração muscular, né, tecido muscular esquelético, visceral, cardíaco, essas características gerais aí e as suas subdivisões. Agora, tu vai dar uma boa revisada também aqui, ó, no chamado tecido sanguíneo. Porque o tecido sanguíneo caiu em 2020. No novo modelo de provas, que passou de 25 para 15 questões, não caiu ainda. Então, o que tu vai dar uma boa revisada aí nesse conteúdo aqui de tecido sanguíneo? Tu vai revisar lá dentro, tá? A função das hemácias e a aplicação, né, por exemplo, no transporte de oxigênio e gás carbônico quando se ligam à hemoglobina, os leucócitos, né? Os leucócitos trabalhando junto ao sistema imunológico, então, porque essas questões elas podem ser trabalhadas em conjunto, né? Falando, por exemplo, de linfócitos, de macrófagos e, por fim, as plaquetas na coagulação sanguínea, tá? Outro conteúdo que eu acho importante tu revisar aqui, né, é o tecido muscular, perdão, tecido nervoso, tá? Tecido nervoso ele pode aparecer na tua prova? Pode, falando sobre potencial de ação, potencial de repouso, as sinapses trabalhando aqui, ó, os neurotransmissores, tá? Então isso pode cair junto, falando de neurotransmissores, ele pode cair falando sobre, olha só, sistema nervoso periférico, ainda por cima do tipo autônomo, quando a gente fala de simpático e parasimpático. Tá? Então isso pode cair nesse tipo de questão. Então tu tem que estar bem atento para esse tipo de assunto, né? O tecido nervoso. Tecido, aqui ó, tecido ósseo, cartilaginoso, são questões mais recentes, tá? O tecido adiposo também, mas dentro do tecido conjuntivo, quero que tu te atente ao chamado tecido conjuntivo propriamente dito. Porque já caiu em provas, tá? E caiu duas vezes, assim, em intervalo de tempo muito curto, tá? Então, dá uma boa estudada, dá uma boa revisada na histologia. Cuidado com esses tópicos principais aí. Não esquece de falar sobre, pensar sobre a bomba de sódio e potássio no potencial de ação lá na membrana do axônio, parte do neurônio, tá? Dá uma revisadinha nas células de glia também, que são importantes, não caíram nessas provas nos últimos anos, tá? Dá uma revisada em histologia para tu não ser pego de surpresa e garantir mais uma questão aí para te levar até a tua aprovação. Olha, o nosso próximo assunto, ele não cai muito em provas, mas é sempre importante revisar, que é a embriologia, tá? Por quê? Porque a embriologia, ela não cai assim, num volume muito grande de questões. Tu pode ver que 2014, 15, 16 nem teve apelo em provas, mas ele volta a aparecer pelo menos uma questão em 17, 18, 19, caiu duas aqui em 2020, 22 cai, 23 e não cai 2024. Então o que a gente pode esperar aqui
nas nossas próximas provas, tá? Na prova de na nossa prova de 2020, nós tivemos uma questão que falou sobre os hormônios que atuam no ciclo menstrual, tá? Mas a gente vai lembrar lá que esses hormônios que atuaram no ciclo menstrual, a gente tem que falar dos hormônios da hipófise e os hormônios dos ovários, tá? Ou seja, o LH e o FSH, e dos ovários, ou seja, os hormônios sexuais, progesterona e estrógeno. Esses hormônios aí, eles atuam na flutuação hormonal e no comportamento do ciclo sexual feminino, chamado de ciclo menstrual. Então, isso é importante saber, junto com as características do sistema reprodutor feminino, bem como a ovulogênese. Lembrar do sistema reprodutor masculino, isso aí faz muitos anos que não cai, tá, em prova. Pode ser aquela carta na manga da prova, né? Mas eu acredito que a probabilidade de cair é muito baixa. Os mecanismos de fecundação, tá? Eles foram trabalhados aqui na prova de 2023, essa reprodução aqui, mas é uma questão muito simples, a questão que caiu, tá? Em relação a isso. Bom, a embriologia sim tem probabilidade maior de aparecer na prova, tá? Então, a última vez que a embriologia caiu de forma evidente, assim, a gente tem uma questão aqui de 2019, 2020, né? Que é uma questão que fala sobre uma questão que fala sobre os tipos de óvulos. Então faz tempo que isso não cai, então pode vir a cair. Mas a coisa que mais cai em prova são os chamados anexos embrionários. A prova gosta de falar sobre o saco vitelínico, sobre o âmnion. Nossa, são muitas as questões que trabalham sobre o âmnion. Então tu tem que saber esse conteúdo, tá? Aí tu vai ter que estudar as fases do desenvolvimento embrionário, ou seja, morulação, blastulação, gastrulação, neurulação, e o que acontece em cada uma das fases. Mas dá uma boa revisada no que cada folheto embrionário irá originar, ou seja, ectoderme, endoderme, mesoderme, dentro da organogênese. E também dá uma estudadinha no que diferencia os tipos de gêmeos, tá bom? Dá uma breve revisada em êmbrio, porque acredito que como não caiu aqui, ó, como não caiu em 2024, possivelmente apareça uma questão, ou até duas como surpresa, tá? Na prova de 2025, né? Sempre revisando ali naquela parte de gametogênese, olha, faz tempo que não cai, ovulogênese e espermatogênese. Então, nos aproximando aqui do final do nosso pré-prova, vou falar agora sobre um conteúdo listado dentro dos conteúdos programados, que são os chamados seres vivos. Veja que cai bem pouco sobre esse assunto, tá? O primeiro assunto que eu acho que tu deve estudar é, por exemplo, a classificação dos seres vivos, tá? Mas na classificação dos seres vivos, dá uma revisada, por exemplo, nas regras de nomenclatura, bem como nas categorias taxonômicas. Tá? Então isso é sempre importante saber para a tua prova, tá? Outro detalhe que é importante tu estudar aqui é conteúdos que trabalham sobre características gerais dos diferentes tipos de filos. Ah, mas espera aí, Dani, tu colocaste aqui a análise de cladogramas. Deixa eu te comentar um detalhe importante aqui. A análise de cladogramas caiu aqui na prova de 2022, só que ela caiu dentro de uma questão de evolução, por isso que ela está listada na parte do teu pré-prova onde eu falei sobre evolução. Tá bom? Bom, então olha só, características gerais de vírus podem aparecer, tá? Falar sobre transcriptase reversa, sobre a diferença entre adenovírus e retrovírus, tudo isso pode aparecer na tua prova, tá? As características gerais do reino Monera também, né, falando sobre as bactérias, né, na condição de células procariontes. Isso também caiu na prova de 2024, mas diferenciou célula procarionte de célula eucarionte, mas exclusivamente de célula procarionte para o reino Monera não caiu. Tá? Então, falar sobre parede celular, sobre plasmídeos, tudo isso é importante, bem como as formas de reprodução deles.
Dos protistas, se cair qualquer coisa, por exemplo, pode cair algas, porque de protozoário, se cair alguma coisa, cai sobre as protozooses, malária, mal de Chagas e, por último, e não menos importante, o reino fungi, porque o reino fungi não cai na prova desde 2018, tá? Na prova de 2020 ele foi citado, mas não era a alternativa correta, tá? Então, o que tu vai estudar sobre o reino fungi? As características gerais: eucariontes, unipluricelulares, parede celular na forma de quitina, reserva na forma de glicogênio, heterotróficos por digestão extracorpórea, enfim. É essa parte que tu vai dar uma boa revisada, tá? Por isso, vou ficando por aqui nesse teu pré-prova, nesse nosso pré-prova, te desejando uma excelente prova. E do que tu necessitar, estou à disposição, certo? Fica um grande abraço e uma excelente prova para ti. Nos encontramos na nossa aprovação, certo? Valeu!